Estamos tratando ainda da eleição da graça e eu estabeleci esse propósito de falar dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, explaná-los, fazer uma exposição de Romanos 9, 10 e 11. Paulo diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus encerrou todos na desobediência. Quem que ele encerrou todos na desobediência? Judeus e gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse todos aqui significa todos os seres humanos da face da terra. Se fosse Paulo, estaria se contradizendo, como nós já vimos aqui, né? Mas não, judeus e gentios eleitos. Então, amados, viram como uma mensagem do livro de Romanos como um todo, né? Mas especialmente aqui desses 3 capítulos que nós estamos analisando, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, são importantes e são maravilhosas para o nosso entendimento de evangelho, para o nosso entendimento da eleição da graça, para o nosso entendimento da soberania de Deus. Vocês estão percebendo que isto é evangelho? Não vimos não, senhor Paulo César. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de contraposição e resposta ao desafio feito a mim pela TV Caminho Livre, também conhecida como TV Caminho Predestinado. E aí no comecinho do vídeo você ouviu um trechinho das falas do porta-voz da TV Caminho Predestinado, o Paulo César em pessoa. Como título desse vídeo, eu escolhi fazer uma provocação assim um pouco ao inverso de um dos vídeos do Paulo César, que fala sobre a ideia da eleição da graça, da eleição incondicional e tudo mais, onde ele fala assim, né, a eleição da graça destroçando o livre-arbítrio, alguma coisa mais ou menos nessa direção. E aí eu decidi falar sobre Romanos 9 a 11, destroçando a eleição da graça calvinista. E esse é um título provocativo, que inclusive chama a atenção de algumas pessoas, porque existem muita gente que entende que Romanos 9 a 11 é o texto clássico aí da eleição incondicional. Inclusive é unicamente nesse texto, né, nessa porção do texto bíblico que acontece a expressão a eleição da graça. E os calvinistas usam muito esta imagem para querer dizer, né, que a eleição da graça implica toda a antropologia calvinista, toda a soteriologia calvinista, toda a escatologia calvinista lá da doutrina da perseverança dos santos e tudo mais. E eu costumo dizer que não existe um pingo de calvinismo em Romanos 9 a 11. E aí, naturalmente, o que se coloca à luz são leituras divergentes do texto, né? Os calvinistas pretendem fazer uma leitura mais fiel de Romanos 9 a 11. Nós, arminianos, pretendemos exatamente o mesmo, e ambos os grupos discordam entre si em função de pressupostos, exegese, hermenêutica, implicações e conclusões a partir do texto e seu contexto e conceitos análogos e etc, tá bom? E aí a gente vai gastar um tempinho então nesse vídeo agora, elencando razões pelas quais Romanos 9 a 11, muito ao contrário de pregar eleição da graça nos moldes da teologia calvinista, Romanos 9 a 11 destroça a eleição incondicional ou a eleição da graça nos moldes do entendimento calvinista, tá bom? Belezinha? Então antes de eu começar a formular os motivos pelos quais assim penso, vamos retomar um pouco da argumentação do Paulo César para fixar na nossa mente o que ele está querendo dizer nessa porção do vídeo aí que a gente analisou e destacou no comecinho, né, do material que você está assistindo agora. Então, o Paulo César diz que a intenção dele é falar da eleição da graça
explanando ou fazendo uma exposição bíblica de Romanos 9 a 11, tá? Inclusive ele fez vários vídeos, mais ou menos, dentro de uma minissérie, falando ali da visão dele a respeito de 9 a 11, né, de Romanos 9 a 11, e nesse vídeo específico que eu cortei esse trechinho aí, ele está falando mais ou menos da parte final de Romanos 11. Então ele fala lá de Romanos 11, 22, segundo o texto ali, Deus ele encerrou todos na desobediência para ser misericordioso com todos, e ele diz que esse todos não é todas as pessoas da face da terra, sem exceção. São judeus e gentios a quem Deus encerrou na desobediência, e depois os eleitos, a quem ele deu misericórdia, tá bom? E aí ele diz assim, né, vocês viram quanto que essas mensagens então são importantes e maravilhosas para o nosso entendimento de evangelho. E é interessante, né, porque a palavra evangelho é uma palavra que significa boas novas. Entretanto, se o entendimento calvinista de Romanos 9 a 11 for correto, as boas novas elas só se dirigem aos eleitos, né? Porque só a eles existe graça, salvação, eleição, amor, redenção e céu e paraíso. Aos demais, aos não eleitos, não existem assim boas novas, não. Você vai viver uma vida escravizada pelo pecado e pelo diabo no mundo, e no fim você vai queimar eternamente no inferno, uma dor absurda e infinita que nunca terá fim, para a glória do Deus imundo do Paulo César. Parabéns! Parabéns a todos os envolvidos para querer dizer que esse esquema todo aí é o evangelho. É uma piada, né? Inclusive a gente não cansa de dizer que o calvinismo é uma piada. Seja como for, muitas pessoas consideram o calvinismo de forma séria, profunda, outros inclusive o consideram como verdadeiro. Tem até uma ideia de que o calvinismo é o evangelho, né? Que inclusive é a piada das piadas, né? Mas seja como for, eu não vou me contrapor ao calvinismo meramente com retórica, tá? De dizer que é uma piada, que é imundo, que é errado. A gente vai demonstrar a partir da palavra de Deus como que Romanos 9 a 11 nos permite destroçar a ideia de eleição da graça, de eleição incondicional do calvinismo, especialmente também à luz, né, da conexão entre as doutrinas da graça de uma forma mais ampla, né, envolvendo aí as noções de expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos e né, a maioria aí das visões, das compreensões calvinistas. Então vamos do começo. Eu separei aqui vários tópicos em função dos quais entendo que Romanos 9 a 11 destroça a ideia da eleição incondicional, da eleição da graça nos moldes do calvinismo. E a primeira dessas ideias é a tristeza de Paulo pelos seus compatriotas em Romanos 9 a partir do verso 1. Aí Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que está implícito aqui na tristeza de Paulo tem que ver com toda a deturpação da mensagem cristã da parte de muitos judeus que não se submetem à fé em Cristo, que inclusive lançam sobre o cristianismo e sobre o próprio Cristo as peixes de falso profeta, mentiroso, não é o Salvador, não é o Messias, não é Deus, não é verdadeiro. Muitos judeus, né, entendem essas coisas a respeito de Cristo e do cristianismo, tá bom? E Paulo, quando se depara com esse nível de incredulidade,
de cegueira espiritual dentro da percepção de Paulo e tudo mais, o que Paulo faz não é louvar a Deus porque Deus soberanamente está conduzindo a situação para a sua maior glória. Porque Deus realmente não quer que todo mundo seja salvo, então esses judeus aí pertencem a esse grupo a quem supostamente Deus não ama, por quem Cristo não morreu, a quem Deus não quer salvar, e glória a Deus, e quem pode questionar Deus, e é isso e acabou. Paulo não demonstra ter essa mentalidade nesses termos. E isso fica claro na tristeza incessante e grande que ele tem no coração em função dos compatriotas, a ponto até dele desejar ser separado de Cristo, porque ele vê os seus compatriotas separados de Cristo. Pelo menos naquele contexto, naquele momento, se Paulo entendia que aquelas pessoas eram inconversíveis, vamos pensar assim, é uma discussão que pode ser feita, a gente de fato não tem acesso ao coração e à mente de Paulo, de tudo aquilo que ele pensava e sentia, imaginava e etc., de maneira que é possível discutir as questões de uma forma geral, mas seja como for, Paulo pregava o evangelho e dessa forma acreditava que as pessoas poderiam se converter. E inclusive o livro de Atos diz que Paulo testemunhou perante os gentios, ele era o apóstolo dos gentios, mas também perante judeus, né? Então, se Paulo não acreditasse que as pessoas pudessem se converter, seria bem incoerente da parte dele pregar o evangelho. Então, o fato dele ser um pregador do evangelho, entende que ele ainda acreditava que essas pessoas poderiam ser salvas. E até, talvez dentro desse ponto, a dor no coração dele, a tristeza no coração dele, ainda aumentasse, porque a pessoa pode ser salva, mas não quer ser salva e rejeita Cristo, que é o único caminho da salvação. Quando a gente percebe isso dessa forma, a tristeza é uma resposta muito natural e apropriada à situação. O que seria completamente diferente se todo o molde de pensamento teológico calvinista fosse o entendimento de Paulo e fosse a própria verdade, né? Essa própria Deus estaria predestinando Paulo à tristeza pela perdição das pessoas a quem Deus quer que se perca e que isso traz mais glória a ele do que se essas pessoas fossem salvas. Então por que Deus predestina Paulo a ficar triste com aquilo que faz Deus feliz, né? Que é a perdição desses judeus, para Deus poder ter alguém para queimar lá no inferno, para poder, né, mostrar a sua glória, né? Que grande glória é esse do Deus calvinista, né? Então, basicamente é isso. Só essa tristeza de Paulo aqui já nos permite perceber que Paulo não trabalhava num paradigma de eleição incondicional do calvinismo, senão não faria nenhum sentido ele ficar triste por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus quer, por aquilo que traz mais glória a Deus, que é alguns dos seus compatriotas descrendo de Cristo indo para o inferno. Basicamente é isso. Mas a gente ainda está muito no começo, né? Tem muito mais coisas adiante. A segunda questão interessante aqui que destroça a compreensão calvinista da eleição da graça em Romanos 9 a 11 é a incredulidade judaica a despeito deles pertencerem ao povo eleito. Então, o que o Paulo fala aqui a respeito desses irmãos compatriotas dele? Eles são israelitas, a eles pertence a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E ainda assim, eles são incrédulos. Olha que coisa interessante. A adoção não é inclusive uma das metáforas da salvação? Agora, tem gente adotada na família de Deus em função de ser da família de Abraão, a família da fé, a raça escolhida, a nação escolhida. E ainda assim essas pessoas são incrédulas? Opa, quer dizer então que a eleição não é incondicional, nem a graça é irresistível. De outra forma, a eleição de Israel e a graça irresistível não poderia fazer jamais com que alguém, parte do povo adotado, do povo eleito a quem pertence a adoção, fosse um incrédulo. Inclusive, a eles pertencem as promessas. Então Deus fez promessas a Abraão que iria abençoar e salvar lá todos os povos e todas as famílias da terra. E essa promessa agora não vai se cumprir
Como é que Deus vai fazer uma promessa que não vai se cumprir? Se as coisas funcionassem dentro da lógica da eleição incondicional, da graça irresistível e tudo mais do calvinismo, isso jamais poderia se cumprir. A única explicação para esse tipo de imagem aqui é que Deus respeita a liberdade das pessoas, inclusive das pessoas parte do povo eleito. E se elas quiserem não confirmar a sua eleição em função de incredulidade, e se elas não quiserem a fé em Cristo, que está implicado inclusive no culto, nas promessas, nas alianças, na glória e em tudo mais, essas pessoas não verão o destino salvação ao final das contas. Mas isso não tem nada a ver com a ausência de uma tal eleição da graça ou eleição incondicional lá na eternidade passada em relação a eles. Tem que ver com a postura deles. E Deus vai devolver a eles o que as obras deles merecem e implicam, inclusive é o juízo pelas obras. Que também é uma noção bíblica de Paulo em Romanos, que também destroça a eleição da graça calvinista. Se a salvação é pela graça mediante a fé nos termos do entendimento calvinista, não há espaço para um julgamento das obras, naturalmente, e aí a coisa pode ir muito longe. E a gente destacar que existe um juízo investigativo pelas obras não é negação da salvação pela graça, porque o mesmo Paulo que ensinou salvação pela graça ensinou o juízo pelas obras, tá bom? Não sei se o Paulo César conhecia a Bíblia, é sempre bom a gente destacar o óbvio aqui quando a gente fala com uma pessoa ignorante da palavra de Deus e seus seguidores aí, etc, tá bom? Maravilha, pessoal, mas tem muito mais pela frente. O que mais? Olha que coisa interessante aqui para a gente ver como que Romanos 9 a 11 destroça essa ideia da eleição da graça calvinista. Vamos lá. Romanos 9 a 11 é uma unidade literária. E qual que é a leitura calvinista de Romanos 9,15? É que Deus não quer ter misericórdia de todas as pessoas. Inclusive tem a ver um pouco aí com a leitura que o Paulo César fez aí no trechinho do vídeo que a gente destacou. Então Romanos 9,15 diz lá, Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu me aprouver ter compaixão. Então, a ideia é que Deus não quer ter misericórdia de todo mundo, porque ele só tem misericórdia de quem ele quer. Ele não quis ter misericórdia de Faraó, então Deus não quer ter misericórdia de todo mundo. Qual é o problema dessa leitura? É que, inclusive, ela está em contradição com o próprio texto de Romanos 11:32. Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Romanos 11:32 é a conclusão lógica de um monte de argumentos de Paulo em relação à misericórdia desde lá do começo da carta aos Romanos. Então, dentro desse contexto de Romanos 9 a 11, Romanos 11:32 é um texto, vamos pensar assim, para fechar a boca do saco. Ou seja, no final de um monte de argumentos, a ideia é que Deus encerrou todos na desobediência para ser misericordioso com todos. Então a ideia é que Deus quer ter misericórdia de todos. Mas Romanos 9,15 não tem uma implicação de que Deus não vai ter misericórdia de Faraó porque ele tem misericórdia de quem ele quiser? Então se ele não quiser ter misericórdia de Faraó, ele não tem? Sim, de fato existe esta implicação. E aqui a gente lida com mais um dos paradoxos bíblicos que realmente nem sempre são fáceis das pessoas aceitarem e entenderem. Então, basicamente, a ideia é a seguinte: dentro de um sentido amplo, Deus quer ter misericórdia de todas as pessoas, e Deus tem misericórdia de todas as pessoas. Tanto que Deus envia Cristo para morrer por todas as pessoas. Entretanto, que espécie de Deus é Deus? Deus é um Deus tão soberano que é capaz de conceder liberdade às criaturas. E é no contexto da liberdade que acontece o pecado. Porque o pecado nunca foi da vontade de Deus, mas existe na existência das criaturas pecaminosas como mau uso da liberdade. De outra forma, Deus teria que querer o pecado para o pecado existir. Então, se o pecado é pecado e é contra Deus, a única explicação possível é porque Deus concede soberanamente uma medida de liberdade às criaturas e permite que elas façam, inclusive, o que é contrário à vontade dele, tá bom? Então, dentro desse ponto,
O Deus que quer ter misericórdia de todos e quer salvar a todos, ele também quer respeitar a liberdade de alguém que de fato queira ir num caminho contrário ao que ele quer. Então, dentro desse ponto, quando Faraó ou qualquer outro se colocam além da misericórdia divina, Deus permite que eles sigam nesta direção e não lhes concede misericórdia. Por isso eles se perdem. Mas isso não é pela mera e pura função da vontade de Deus. Se a mera vontade de Deus, aliás, se a vontade de Deus fosse meramente a única realidade do universo, tudo seria perfeito e não existiria pecado nem condenação, porque Deus é perfeito e dele não flui o pecado ou a condenação. Simples assim, tá bom? Naturalmente, claro, a gente está trabalhando de uma forma simples um conceito extremamente complexo e profundo, que vai ao próprio âmago, né, da onipotência, da onisciência, da vontade de Deus, da sua identidade como aquele que é amor, mas também como aquele que é justo e aquele que é soberano e concede liberdade às suas criaturas. É verdade que muitas pessoas têm dificuldade de equacionar a liberdade divina, que geralmente é referida como soberania, a liberdade do diabo e dos seus anjos, a liberdade dos seres humanos. Então você tem pelo menos 3 esferas de liberdade que são bastante complicadas de você equacionar. Então, como é que fica a liberdade de Deus quando o homem quer fazer o que é contrário a Deus? E agora, porque o homem faz algo contrário a Deus, Deus deixa de ser livre ou deixa de ser soberano? E o diabo nisso tudo? Como é que entra a liberdade do diabo de fazer algo contra Deus ou algo contra o homem? E agora o diabo tem liberdade de escravizar o homem mesmo contra a vontade do homem? E Deus tem liberdade para libertar o homem contra a vontade do diabo? Essas são as questões e de fato elas podem se tornar bastante complexas e por isso existem esses entendimentos falsos do tipo do calvinismo que polemizam contra a ideia da liberdade para dizer que Deus é a única esfera que de fato tem real liberdade. E se assim for, todo esse teatro de Deus reclamando do pecado do diabo ou dos homens é uma mera palhaçada de um Deus incoerente que diz que não quer o pecado, mas que livremente ordena, pré-ordena, predestina as criaturas a pecarem e tudo mais, e aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, veja que coisa interessante. A misericórdia de Deus, ela é tão grande, a soberania de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que Deus quer liberdade para com as criaturas. E, dessa forma, ainda que ele queira salvar a todos, ele deixa que a criatura escolha o seu destino. E aquela criatura que escolhe o destino do mal vai ser condenada, inclusive contra a vontade de Deus de condenar, por isso, inclusive, a Bíblia chama esta de uma obra estranha, né? Essa obra ela é assim designada no livro de Isaías, porque assim é. É estranho a Deus condenar, porque Deus é o Salvador. É estranho a Deus destruir, porque Deus é o Criador. Ainda assim, Deus vai punir e vai destruir e vai condenar aqueles que de fato da sua liberdade assim, de fato quiserem, tá bom? Ser condenados em função de preferir o pecado do que a vontade de Deus e tudo mais. Esses, inclusive, são conceitos relativamente básicos, né, especialmente entre os arminianos de uma forma geral, e é engraçado que os calvinistas considerem esses conceitos heréticos, porque não herético é o Deus demoníaco que eles servem, né? Lindo. Beleza, mas tem bastante mais coisas ainda. O que mais? Como Romanos 9 a 11 pode nos ajudar a destroçar a ideia da eleição da graça ou da eleição incondicional na teologia calvinista? Bom, a gente vê em Romanos 9, verso 21 em diante, a metáfora do oleiro. E aí tem uma massa, da mesma massa se faz um vaso para honra e outro para desonra. E aí os calvinistas têm essas implicações todas de que Deus fez um para se salvar e outro para se perder e acabou, enfim, dentro de uma lógica fatalista de dupla predestinação e etc. Entretanto, Romanos 9 é construído com base em Jeremias 18.
É daqui que Paulo tira a metáfora do oleiro e dos vasos de honra ou de desonra. Mas o texto base do qual Paulo tira o seu raciocínio não é um texto monergista calvinista, mas é um texto sinergista claramente. Vamos dar uma lida aqui, né? Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, e disse: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, eu também me arrependerei do mal que eu pensava lhe fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Ou seja, o texto é absolutamente sinergista, condicional. Se Deus falar uma coisa e você fizer o contrário, o que vai acontecer com você é o contrário do que ele tinha dito. Ele falou que ele vai te destruir, você se converter, ele vai te salvar. Ele falou que ele vai te salvar e você fizer o mal, ele vai te condenar. E aí existem milhões de discussões a respeito desse tipo de texto, inclusive quando Deus diz que ele vai fazer o mal, então quer dizer que Deus faz mal. Mas veja, o mal que Deus faz é bom, porque ele vai condenar o mal, esse é o mal. Se você fizer o mal, Deus vai te condenar. Isso é mal, mas isso é um mal que por detrás dele existe o bem. Inclusive é o contrário do que o diabo faz. O diabo não oferece o bem para as pessoas, mas por detrás desse bem que ele oferece o mal. Então, através dos prazeres, das riquezas, dos pecados que o diabo oferece pra gente, supondo, né, fazendo a gente supor que a gente está indo num caminho bom para nós, no final das contas esconde o mal. Então, julgar o que é bem ou mal, na verdade, de fato, é uma tarefa complicada. Tanto que algumas pessoas confundem o mal com o bem e são, inclusive, repreendidas por Deus, lá em Isaías capítulo 5. Mas, seja como for, as discussões são mais complexas do que muitos geralmente entendem e se aprofundam. Seja como for, a imagem dos vasos aqui de honra ou de desonra em Romanos 9, tirados lá de Jeremias 18, existe um contexto absolutamente sinergista por detrás disso aqui, inclusive, como vai ficar muito claro na conclusão do texto de Romanos 9 a 11, no capítulo 11, com a descrição lá da oliveira, e entra, e é enxertado, e é cortado, e quem está cortado pode ser reenxertado, e quem está enxertado pode voltar a ser cortado. É a mesma lógica sinergista lá de Jeremias 18, claramente presente em Romanos 9 a 11. Em resumo, não existe monergismo ou eleição incondicional em Romanos 9 a 11. Mas eu acho que esses são argumentos rebuscados demais para a mentalidade idiota e burra de calvinista, né? Acho que essa é que é a realidade. O que mais? Em Romanos 9, existe a ideia de que Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira. E aí a gente vai lá para o texto clássico de 2 Pedro 3, verso 9, e ali está descrito que a postura da longanimidade divina tem por objetivo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então veja, o fato de Deus ter concedido longanimidade aos vasos da ira indica que Deus queria a salvação deles. Inclusive é exatamente o contrário do que diz o calvinismo, né? O calvinismo diz que Deus fez o vaso de desonra para ser destruído porque ele quer condenar, porque ele não quer salvar. Inclusive, né, o texto é muito usado nessa direção.
O que a gente está vendo é que, na verdade, é o contrário, e além de tudo, chega lá na correspondência de Paulo a Timóteo, se alguém se purificar do erro, será um vaso de honra. Olha a condicionalidade no texto dizendo do vaso de honra. E você precisa se purificar dos seus erros, e se você se purificar, você será um vaso de honra, tá bom? Então o pensamento de Paulo não tem nada a ver com essa nojeira de eleição da graça incondicional, com essa linguagem bíblica através da qual o calvinismo mascara o veneno da serpente, né? Que é a realidade. Então estamos chegando na metade aqui das razões pelas quais Romanos 9 a 11 destroça os conceitos calvinistas, tá bom? Que mais? Uma ideia bem interessante é que em Romanos 9, toda a argumentação da eleição ela desemboca na discussão da justificação. E a gente vê uma coisa interessante. A justificação ela é incondicional em relação às obras, mas ela é condicional em relação à fé. E aqui existe uma coisa interessante. É verdade que existem elementos de incondicionalidade na experiência da salvação, da eleição, da justificação e de tudo mais? Sim. Se para sermos eleitos tivéssemos que ser sem pecado, nenhum de nós seria eleito. Concordo. Então, para que a gente possa ser eleito tendo sido pecador, Deus precisa não levar em conta o pecado. Por isso é incondicional, porque se for condicional a eu não ser pecador, já era, estou perdido. Agora, isso não quer dizer que a eleição, a adoção, a redenção, a justificação sejam incondicionais em relação a qualquer coisa. Deus salva o homem sem fé, que é incrédulo, que não crê, que não se arrepende e tudo mais? Não. Então, nesses pontos, existem condições para a salvação. E inclusive dentro desse sentido, a justificação, que é uma das metáforas da salvação, está conectada, inclusive como argumento final de Romanos 9, a toda a discussão da eleição. Então quem é o eleito? O eleito é o justificado. Quem é o justificado? É o que tem fé. É muito diferente da ideia, o justificado é o predestinado que Deus escolheu, independentemente de qualquer coisa, porque se assim fosse, teria que ser inclusive independentemente da fé. E aí haveria um caminho de salvação que não pela fé, ou que não pela graça. Porque se existe a condição da fé ou a condição da própria graça, deixa de ser incondicional, tá bom? Esse argumento é simplíssimo de entender, mas parece que calvinista não consegue entender muito bem, né? Seja como for, a argumentação está toda calcada em Romanos 9, versos 30 a 33, que é o ápice da discussão lá no final do capítulo 9, que fala de justificação pela fé. Então, justificação pela fé é um tema conectado à ideia da eleição, e justificação pela fé não é justificação incondicional, é justificação pela fé. Tá bom? Beleza, o que mais? Outro ponto interessantíssimo é Romanos 10, verso 1, onde Paulo fala: Irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a favor deles a Deus, é para que sejam salvos. Falando, né, dos judeus que não estavam crendo em Cristo. Paulo está, inclusive, nesse ponto, corroborando aquilo que é a tristeza dele no começo do capítulo 9. Ele está triste. E o que é o resultado da tristeza dele? É a súplica a Deus para que sejam salvos. Ou seja, Paulo não acredita que o incrédulo está absolutamente perdido porque foi predestinado a não crer, porque é um não eleito e não tem o que fazer porque isso é da vontade de Deus e acabou. Se Paulo acreditasse nessa nojeira chamada calvinismo, Paulo não estaria orando pela salvação dos não eleitos aí, ou dos incrédulos judeus aí nesse contexto todo. Tá bom? Inclusive, ele descreve essas pessoas como não se sujeitando à justiça de Deus, querendo ter uma justiça própria, não entendendo que o fim da lei é Cristo e tentando se justificar pelas obras e pela lei. Mas Paulo diz, mas não tem isso, se é pelas obras não é pela fé, e se é pela fé não é pelas obras. Então a ideia de que a justificação é pela fé indica que todo mundo que quiser se justificar pelas obras vai ser condenado. Inclusive é o argumento de Gálatas 5, verso 4. Então se assim é, Paulo está aqui orando por pessoa que não
está justificada, que não está salva, e que se continuar no caminho em que está, não vai ser justificada e nem salva. E não é de se supor que todo mundo por quem Paulo estava aqui orando iria se salvar. Então Paulo está inclusive orando pela salvação de quem não iria se salvar, demonstrando que ele não tem uma mentalidade calvinista em momento nenhum. Deus não quer que ninguém se perca. Paulo não quer que ninguém se perca, ainda que ao final das contas, se o judeu herege quiser negar Cristo em última instância e se perder, nem Paulo nem Deus vão impedir isso, tá bom? Paulo vai fazer tudo o que ele puder para isso não acontecer. Deus fez tudo o que ele pôde para isso não acontecer, mas o respeito à decisão final da liberdade humana é característica do próprio Deus, que guia a história nos termos em que ele guia. E ele guia o seu profeta, o seu apóstolo aqui, a orar por aqueles que estavam perdidos na justificação pela lei, tá bom? Então basicamente é isso, não tem calvinismo em lugar nenhum em Romanos 9 a 11. Que mais? Em Romanos 10 existe toda aquela ideia, como crerão se não ouviram a respeito, se não há quem pregue. Então toda a experiência do crer e do ter fé é condicionado a ouvir a pregação da palavra de Cristo, que tem que ser aceita e recebida pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Então não tem fé incondicional. A fé é condicionada ao crer. O crer é condicionado a ouvir a palavra e nela confiar. Não tem outro caminho. E, inclusive, não existe monergismo em lugar nenhum aqui. É o homem que deve ouvir a palavra e deve crer através da fé. Não é Deus que deve crer pelo homem no lugar do homem, porque aí o homem seria justificado pela fé de Deus, não pela sua fé. E nesse ponto não faria nenhum sentido Deus exortar o homem a ter fé. Simplesmente Deus deveria chegar ao homem e dizer, eu tô te dando fé, fica tranquilo. Não existe calvinismo em lugar nenhum em Romanos 9 a 11, beleza? Não existe fé ou crença incondicional. A fé é condicionada a crer na palavra de Cristo. Ponto. Que mais? A própria ideia da eleição da graça, ela acontece num contexto sinergista e não monergista. Vamos dar uma olhadinha lá. A ideia da eleição da graça está descrita em Romanos 11, verso 5. Assim também, pois agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Quem é o grupo protótipo desses aqui que são os remanescentes eleitos pela graça? São aqueles homens que viviam na época de Elias e que não dobraram os seus joelhos a Baal. Olha que coisa interessante. Como é que você faz para você ser um membro do remanescente segundo a eleição da graça? Basta ser predestinado na eternidade? Não, não pode dobrar o joelho a Baal. E quem tomar a decisão de não dobrar o joelho a Baal é eleito. Faz parte, inclusive, da eleição da graça. Veja o contexto sinergista aí, né? Deus deu a mensagem a Israel de que o Deus verdadeiro é Javé. E aí um monte de apóstata em Israel está dobrando o joelho a Baal. Mas tem homens que não estão se dobrando. E é pela decisão humana de não se dobrar a Baal que o ser humano pertence ao grupo remanescente dos eleitos pela graça, tá bom? A eleição da graça funciona numa lógica sinergista e não monergista, tá bom? Que mais? Toda a metáfora da oliveira lá em Romanos 11, e o gentio era da oliveira braba e foi cortado e enxertado na oliveira boa. Mas ele deve temer, e ele não deve se ensoberbecer em cima do judeu que foi cortado da oliveira boa e está lá longe. Deus pode reenxertar aquele judeu que foi cortado da oliveira boa, e o gentio, se ensoberbecer, pode ser cortado da oliveira boa de novo. Então existe aqui ampla possibilidade de alguém que está perdido se salvar. Então é o cara que está lá na oliveira braba ser cortado da oliveira braba e enxertado na oliveira boa, como existe a possibilidade do salvo se perder. Você está na oliveira boa, mas se você for incrédulo, etc., vai ser cortado, vai ser queimado no fogo. Esse é o argumento de Paulo. Não existe
essa fantasia de eleição incondicional em lugar nenhum. A eleição é condicionada a você perseverar se você estiver enxertado na boa oliveira, ou a salvação está em você ser cortado da oliveira brava e enxertado lá, porque senão não tem salvação. E não é porque essa experiência já aconteceu que ela não pode ser desfeita. Inclusive é a implicação óbvia do que Paulo ensina em Romanos 11. Outra coisa interessante, né? Romanos 11 fala lá que os dons de Deus são irrevogáveis, lá no verso 29. Os dons de Deus são irrevogáveis? Então vamos falar um pouquinho de Adão e Eva antes da queda? Deus deu à humanidade livre-arbítrio. Ou por acaso Deus ele guiou a queda e o homem não pecou por livre vontade, mas sim por predestinação divina? Muitos calvinistas tentam sair desse dilema dizendo que não, Deus de fato não guiou a queda porque era vontade de Deus. Adão e Eva tinham a liberdade e caíram em queda. Aí os calvinistas dizem que depois da queda ninguém mais tem livre-arbítrio. Ah, beleza. Mas os dons de Deus não são irrevogáveis? Então Deus deu livre-arbítrio à humanidade em Adão e Eva, e depois da queda acabou o livre-arbítrio. Então Adão e Eva eram responsáveis pelo pecado que fizeram, agora ninguém mais é responsável pelo pecado que faz. Claro, eu não estou dizendo que os seres humanos após a queda são iguais a Adão e Eva no paraíso, mas se Deus deu liberdade no paraíso, por que Deus teria tirado liberdade no contexto da história humana? Não quer dizer que a história humana, a partir da queda, não seja mais complicada do que aquela antes da queda. Claro que é. O pecado traz complexidades a mais que não existiriam se a queda não tivesse existido. Mas se os dons de Deus são irrevogáveis, o fato de Deus conceder liberdade às criaturas é irrevogável. E Deus deu liberdade a Lúcifer, e Deus deu liberdade a Adão e Eva, e Deus deu liberdade a nós. Claro, cada qual no seu momento tem maior ou menor liberdade a partir de certa experiência ou não com o pecado, que tem uma natureza de escravizar e morte espiritual. Existem várias metáforas e várias ideias interessantes em relação a isso, que são usadas para contrapor a ideia do livre-arbítrio. Entretanto, seja como for, se o dom de Deus é irrevogável e Deus deu livre-arbítrio, o livre-arbítrio é irrevogável, ainda que ele possa se ver numa situação mais complexa do que num contexto anterior à queda, por exemplo, que inclusive ressoa um pouco as ideias, por exemplo, de Romanos capítulo 7, que é um paradigma mais complicado do que um paradigma Adão e Eva no paraíso sem pecado, escolhendo o pecado, tá bom? Beleza. E por fim, Romanos 11, verso 32, Deus encerrou a todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. É muito engraçado a cara de pau do Paulo César de querer dizer que o todos da desobediência são judeus e gentios. Ô Paulo César, todos os judeus e todos os gentios, ou seja, todas as pessoas na face da terra, foram desobedientes? Foram pecadoras? Sim. A única exceção é Jesus. Então, a mesma extensão do todos precisa ser aplicada ao restante do verso, para usar de misericórdia para com todos. Portanto, a aplicação do Paulo César de que o todos da misericórdia são só os eleitos, abriria, inclusive, a lógica para que os desobedientes fossem só alguns e não todos sem exceção. Mas se todos sem exceção foram feitos pecadores, todos, sem exceção, foram objetos da misericórdia de Deus. Nesse caso, misericórdia não implica em salvação, mas implica em misericórdia. Então, por exemplo, todas as pessoas que se perderão receberam misericórdia da parte de Deus, receberam a própria vida, receberam todas as oportunidades de salvação guiadas pelo Espírito Santo, que inclusive só o onisciente pode ter a dimensão de todas as experiências, de todas as pessoas, de todas as oportunidades que Deus deu, ainda que ao final das contas Deus permita que a pessoa se perca, caso ela realmente queira trocar o céu pelo inferno, o pecado, aliás, a lei de Deus pelo pecado.
Mas, inclusive, ao final das contas, a aniquilação dos perdidos é misericórdia para com eles também, de maneira que existe misericórdia para todos. Não existe vida eterna para todos, porque a vida eterna está conectada à fé em Jesus Cristo. E Deus não obriga ninguém a ter fé em Jesus Cristo, mais uma vez destruindo o argumento calvinista. E essas razões dão contas suficientemente da gente dizer que Romanos 9 a 11 destroça a visão imunda de eleição incondicional ou eleição da graça, baseado na doutrina calvinista, tá bom? Mas a gente ainda tem algumas coisas a falar sobre Romanos 9 a 11, nesse contexto de eleição incondicional, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de um dos capítulos desse livro aqui, Teologia do Remanescente. Então fica ligado, até o próximo vídeo, se Deus quiser.